atender mais um filme que é super pedido aqui nos comentários. Halloween. Aquele primeirão lá que apresentou pro mundo inteiro o sinistrão Michael Myers. Fica que tá demais. Vamos ver o que a gente não faria. Eu e você, vamos lá. Enes Transpeter aqui. Halloween de 1978. Tem tempo, hein? Pô, é um filmaço dentre os filmes de terror. É um ícone dos filmes de terror. Todo mundo curte, não tem como. Por isso eu já tô preparado aqui pra te contar tudo que eu não faria nessa história macabra. Então se você curte esse quadro aqui, se inscreve nesse canal, ativa o sininho. Vamos, galera, porque eu preciso muito de você nesse canal. Com o like, hein? Caprichado como completo. Me acompanha nesse vídeo e já vai dizendo o que você faria, o que você não faria nesse filme de terror. Aposto que tem algumas coisas na sua cabeça agora. Tudo certo? Bora pra lista. Não reagir. O filme já começa com o pequeno Michael esfaqueando a irmã dele mais velha, né? Ele chega no quarto dela com a faca na mão, mas o problema é que ela não reage à facada, mesmo sendo bem maior que ele. O garoto tem só 6 anos de idade. Era fácil afastar ele e fugir, né? Um chute ali resolveria para ela ter como fugir, né? É igual o Chuck, né? Só dá uma bica que ele vai embora. A garota morreu à toa. Eu não me renderia assim. Pro mequetrefe de 6 anos, não. 10 anos a gente conversa, já até discutindo na internet. Mas 6 é brabo. Um capeta em forma de guri. Não reagir 2. Já nos anos 70, um médico e uma enfermeira avistaram uma movimentação suspeita no hospício e acabaram parando lá pra ver qual é. Nisso, o Michael, já adulto, sobe no carro e tenta agredir a enfermeira que tava lá sozinha com a janela do carro aberta. Primeira coisa ali é que eu não ficaria com a janela aberta numa noite de chuva. Tá chovendo. Segundo, que se o maluco sobe no meu carro, eu simplesmente arrancaria com ele pro doido cair. E se o cara ficar, ainda dá uma freada pra ele ir lá pra frente. Depois passa por cima. Ainda mais que se tiver com a cara do Michael. Ela ficou parada lá enquanto ele fez o que ele quis até roubar o carro. Comigo não seria fácil assim. Tudo errado! Provocar. Um grupo de amigas saiu da aula e no meio da conversa, voltando pra casa, uma delas vê uma viatura oficial andando em alta velocidade e ela gritou chamando o motorista de babaca. Ei, idiota! Vai tirar o pai da forca? Mas elas mal sabiam que era o Michael Myers que roubou a viatura. Mas de qualquer forma, galera, sendo um psicopata ou um oficial, sempre é má ideia provocar à toa, concorda? Pô, não importa, tá provocando um psicopata ou provocando um guarda, vai fazer isso pra quê, né? Janela. A Laurie chegou em casa ainda meio assustada com a ideia do cara mascarado do carro. E chegando na janela do quarto, ela viu ele observando no quintal. A única atitude que ela tomou foi lá e fechar a janela de vidro. Tudo bem que essa hora nada sério tinha acontecido, mas estava na cara que ele estava perseguindo ela. Tava óbvio. Mesmo assim, porra, eu trancaria a porta e chamaria a polícia. Vou fechar a janelinha de vidro? Você não chamaria a polícia? Claro! Não acionar a polícia. O Dr. Loomis e o xerife estavam investigando, já que com certeza o Michael Myers estava de volta à cidade. Numa conversa dos dois, o médico disse para o xerife para não acionar a polícia e aconselhou a ele ficar só atento para quando o maluco desse as caras. Sério, que estratégia é essa? Onde já ouviu que essa estratégia funciona? Eu colocaria a cidade toda em alerta máximo, buzinaria, usava megafone, pintava, soltava pipa, fazia tudo. Sério, antes de qualquer coisa ruim acontecesse, eu tava lá gritando que nem louco. Corre! É o diabo! Não acreditar na criança. A Laurie tava de babá na noite do Halloween. Ela já sabia desde o início que tinha um cara misterioso perseguindo ela. Mesmo assim, quando o garotinho Tommy diz que viu o bicho-papão pela janela, por 2 vezes ela não deu bola pra essa informação. Depois de tantos filmes de terror, a primeira lição é confiar nas crianças e nos cachorros. Vai por mim, é clichê, criança sempre fala a verdade. Na boa, se é comigo, eu no mínimo trancaria a casa toda e ficaria perto do telefone. Mal não ia fazer. Curtir na casa alheia. A essa hora, o Michael já tinha matado a Annie sufocada. Enquanto isso, todos pensaram que ela tinha ido buscar um namorado em casa, enquanto a Laurie ficou de babá lá com as 2 crianças. A Linda e o Bob chegam e aproveitam a casa vazia pra fazer coisinhas, né? Mas vocês sabem que sempre que um casal vai pro quarto principal de uma casa alheia, né? Pra curtir um momento da Amy. Vocês sabem, quando o casal vai lá, troca umas carícias, pô, o Jason já mostrou isso pra gente, né? Eu já tô ligado nisso há muito tempo e com um psicopata solto ou não, isso eu não faria. Eu já mal faço, né? Ainda mais com filme de terror. Deixar as crianças em casa. Depois que a Linda e o Bob já tinham sido mortos na casa vizinha, a Laurie ficou desconfiada da movimentação na casa que eles estavam. Então, ela deixou as crianças dormindo em casa e foi até lá pra ver se estava tudo bem. Mas pensa comigo, se ela já estava desconfiada de alguma coisa, não seria mais sensato permanecer lá com as crianças e chamar a polícia para ir lá ver o que estava pegando? Deixa as crianças lá, né?
Deixa... Ah, tem um maluco solto, vamos lá ver o que tem, as crianças se viram aqui. Porra, eu não faria isso, né? Chorar. Chegando na casa, a Laurie viu todos os amigos dela mortos no quarto, estrategicamente posicionados pelo Michael Myers. Mas quando ela viu aquele cenário bizarro, preparado especialmente para ela, ao invés de sair correndo desesperada, ela se encostou numa parede e começou a chorar. Aí fica difícil pro assassino, concorda? Eu não tem como... Não... Peter, mas você não sabe na situação que você faria. Eu sei. Eu não ia conseguir olhar para um monte de corpos e ficar... Não dá, não consigo. Portas. Fugindo do assassino, ela se trancou na cozinha e tentou sair pela outra porta que dava lá no jardim. Mas adivinha como é que era a porta? Sim, claro, uma porta de vidro. Sempre as portas de vidro. E ela ficou tentando inutilmente usar a maçaneta. Enquanto isso, o Michael quebrou a porta de madeira com a mão de madeira. Eu não tentaria 2 vezes abrir a porta pela maçaneta trancada. Era só quebrar o vidro. Era um vidro, pô! Depois ela até fez isso, mas demorou demais para tomar essa atitude. Entrar na casa com as crianças. Olha a Laurie de novo. Laurie conseguiu sair da casa e gritou por ajuda, né? Mas os vizinhos ignoraram. Essa é clichê, mas beleza. Então ela teve a brilhante ideia de voltar para casa onde ela deixou as crianças dormindo. Mas nisso o Michael ainda estava na cola dela. Qual o sentido, na cabeça de vocês, de levar um assassino que estava perseguindo ela para dentro da casa com crianças? Pô, sério, cara. Não era nem hater do E-Nerd. Eu não faria isso. Nem com hater, ok? Mentiroso! Baixar a guarda. A Laurie conseguiu escapar de uma facada e reagiu ferindo ele. E ele ficou lá caído imóvel. Com isso ela pensou que estava tudo beleza, acabou. Sério, eu não largaria aquela faca e nem tiraria os olhos do coisa ruim até alguém chegar. Vacilo desnecessário esse, hein? E sabe o que é pior? Isso aconteceu 2 fucking vezes seguidas. Aí tá pedindo pra morrer. Aí começa aquela coisa, a gente começa a torcer pra burra morrer. Não é possível! Vocês pensarem mais alguma coisa que vocês não fariam? Comenta aqui embaixo, tem que ser literalmente. Não fica aquelas vezes, eu não faria um filme, eu não seria um diretor. Para com isso. Comenta aqui embaixo o que você faria e coloca outros filmes. Sugere outros filmes pra gente trazer aqui pra vocês no quadro O Que Eu Não Faria. Eu preciso muito que vocês sugiram. Agora se inscreve no canal, ativa o sininho pra quando chegar a tua sugestão, você ser notificado aí no teu celular, né? Vai aparecer pra você. Opa, minha sugestão chegou. Um filme bacana que a gente queira discutir junto. É bom demais, né? Esse quadro é maneiro demais. Tamo junto, galera. Valeu, até a próxima. Fui!